A BB Seguridade é um braço do Banco do Brasil que atua já há muitos anos na parte de prestação de seguros, como seguros de vida, seguros rurais, além de vários outros tipos de serviços, como serviços de capitalização e também previdência. E, sendo um braço do Banco do Brasil, a empresa vem, ao longo de muitos anos, mostrando a sua qualidade e também a sua competência em ser extremamente lucrativa. Por todos esses motivos, a empresa vem se tornando a preferida de muitos investidores na parte de seguro, e vem também crescendo bastante no mercado brasileiro, tendo principalmente uma dominância na parte rural. Nesse vídeo eu vou trazer então algumas atualizações, como os resultados de fechamento do primeiro trimestre de 2023 da BB Seguridade, trazer também a minha projeção e o meu racional pessoal para a definição do preço teto da empresa, além de várias outras informações. Então, só lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, já deixa teu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. A BB Seguridade já atua no mercado brasileiro na parte de seguros há muitos anos e é uma empresa já bem consolidada nesse setor. Inclusive, ela ficou aqui por muito tempo sendo negociada ali a R$20, R$15 nessa janela de valores, e ali em 2018 ela começou a ter uma grande subida, chegando próxima dos R$30. Mas nós tivemos aquelas questões pandêmicas no Brasil e tudo mais que derrubou todos os mercados, então a BB Seguridade teve uma grande desvalorização, chegando inclusive a ser negociada novamente próxima dos R$15 de preço de cotação. Mas, após isso, após esse grande desconto que a empresa sofreu também, ela veio numa grande escalada no seu preço e ela chegou a ser negociada aqui no seu topo próxima de R$36. Vale lembrar, óbvio, que como a BB Seguridade é um braço do Banco do Brasil, ela pode também sofrer algumas interferências políticas e por esse motivo a empresa tem um pouquinho mais de volatilidade aqui na Bolsa Brasileira. Isso pode ser para muitos investidores um risco, mas para outros pode abrir boas janelas de oportunidade para fazer bons aportes na empresa. Para o investidor que gosta da empresa, ela vem inclusive entregando uma excelente rentabilidade nos últimos 10 anos, alcançando a rentabilidade descontando a questão de inflação e também aplicando os dividendos que ela entregou de cerca de 80%. Então, para o investidor que tinha BB Seguridade na sua carteira, certamente bateu e muito a inflação. Muitas vezes, quando o investidor está estudando ali a BB Seguridade, está de olho também no Banco do Brasil, ele acaba não se atentando a um ponto muito interessante, que o Banco do Brasil tem cerca de 66% de participação no controle da BB Seguridade. Isso quer dizer que o Banco do Brasil recebe boa parte dos dividendos que a BB Seguridade entrega. Então, por exemplo, para o investidor que já tem Banco do Brasil, ele indiretamente tem também BB Seguridade no seu portfólio. Inclusive, já me perguntaram muitas vezes aqui no canal se vale a pena ter Banco do Brasil e BB Seguridade na mesma carteira, e o que eu normalmente respondo para o pessoal é que vale, mas vai depender, claro, da estratégia de cada investidor, porque ele pode gostar tanto do Banco do Brasil que ele quer ter a BB Seguridade como uma ação separada ali na carteira dele, ou ele pode também optar por ter só o Banco do Brasil e optar por ter alguma outra seguradora para ter uma maior diversificação. Então, tudo vai depender da estratégia que o investidor tem na carteira dele, da segurança e também apetite ao risco que ele tem, porque, lembrando, tanto o Banco do Brasil quanto a BB Seguridade tem uma exposição à questão de controle estatal, então isso pode sim trazer alguns problemas. Então, abaixo do seu portfólio, a BB Seguridade tem a BB Seguros e também a BB Corretora, onde ela usa para fornecer vários negócios aos seus clientes. E na parte de seguridade, ela tem então a exposição à parte de seguros, previdência, capitalização e também planos odontológicos, sendo uma empresa extremamente diversificada e com uma atuação muito abrangente. Vamos agora dar uma olhadinha então nos resultados de fechamento do primeiro TRI de 23 da BB Seguridade, e a empresa reportou um excelente aumento no seu lucro líquido frente ao primeiro TRI de 22, onde a empresa saiu de um lucro líquido de cerca de 1,2 bilhões para um lucro líquido de cerca de 1,8 bilhões de reais. E como destaques no trimestre, a empresa veio com um excelente aumento nos seus prêmios na parte de seguros, aumentando em cerca de 35%, e também uma excelente queda na sinistralidade de cerca de 16 pontos percentuais, o que trouxe para ela, no final das contas, uma receita maior nessa parte de seguros. Da mesma forma, ela veio com uma melhoria nas suas partes de contribuições em relação à Previdência de 14% e também um aumento na sua captação líquida, um aumento na sua capitalização de cerca de 4% e também nas suas reservas em 22% e uma melhoria também na sua receita de corretagem. Então reparem aqui, pessoal, como a BB Seguridade, comparativamente com o primeiro trimestre do ano passado, simplesmente vem melhorando em todos os seus índices. Quando olhamos aqui com uma lupinha para a evolução no lucro líquido que a empresa vem tendo em relação aos últimos trimestres, podemos ver que ela veio numa boa escalada aqui no ano de 2022 e teve somente um primeiro trimestre no ano de 2023 um pouquinho mais fraco em relação ao último trimestre de 2022, mas se formos levar em conta que o Banco do Brasil normalmente tem também um primeiro trimestre do ano um pouquinho mais fraco, está tudo bem, e a gente deve ver uma melhoria nos resultados da BB Seguridade para o segundo e terceiro trimestre desse ano.
E nós tivemos como os principais responsáveis para essas melhoras no resultado da empresa, então, os prêmios ganhos e retivos pelo Brasil segue, também a parte da BB Corretora com a sua receita de corretagem melhorando, e também a parte de seguridade com uma queda na sinistralidade e uma melhoria no segmento agrícola, que trouxeram então um belo aumento aqui no resultado operacional da empresa. No comparativo com o guidance que a empresa soltou para o mercado para o ano de 2023, ela veio inclusive em vários segmentos com um resultado melhor do que o previsto, como por exemplo a parte do seu resultado operacional não decorrente de juros, em que a empresa atingiu uma melhoria de 40,6%, enquanto que o projetado seria entre 12% e 17%. Em relação aos prêmios emitidos da parte de seguridade também, ela veio com aumento nos seus prêmios em 35,2%, enquanto o projetado seria entre 10% e 15%. E ela ficou dentro do projetado aqui nas suas reservas de plano de previdência, entre 10% e 14%, em que ela fez 10,7%. Então reparem que mesmo com essa melhoria absurda nos resultados que a empresa teve ali no ano de 2022, ela continua vindo com uma bela melhoria também na sua atuação e que deve se refletir para os próximos trimestres. Detalhe importante aqui é que a BB Seguridade é líder em vários mercados de seguro no Brasil, como por exemplo no seguro de vida, e que em comparação com outros bancões como Itaú, Santander, Bradesco e até mesmo a Caixa, a BB Seguridade tem aqui uma dominância, e essa dominância se reflete também em vários outros setores de seguro, como por exemplo, aqui a parte de prestamista, onde a BB Seguridade também tem o maior market share na parte de prêmios emitidos no mercado brasileiro, mas a real dominância da empresa se mostra principalmente na parte dos seguros rurais, onde ela tem praticamente 60% de todos os prêmios emitidos nesse mercado. Então, realmente, a parte da BB Seguridade aqui é muito forte, também pela base de clientes do Banco do Brasil na parte de seguridade para a parte rural. Dando uma olhadinha agora na parte de dividendos que a BB Seguridade entregou aos seus investidores, a gente pode ver aqui que por muitas vezes ela ficou ou na linha ali dos 6% ou abaixo, e por outros anos ela entregou um valor muito bom, ali acima às vezes de 10% inclusive, então o investidor tem que estar ciente que a empresa pode sim ter algumas variações no mercado. Então, por exemplo, ali para o ano de 2021 nós tivemos aquela questão de crise sanitária no Brasil e também o mercado de seguros acaba sendo afetado por alguns fatores macro aqui no Brasil, como por exemplo crise hídrica e essas questões que podem afetar também a parte rural, onde a BB Seguridade está bastante exposta. Ainda assim, se nós formos pegar a média dos pagamentos de dividendos para todos esses anos, a empresa ficou com folga acima dos 6% e, por isso, ela é uma empresa que é sim uma boa pagadora de dividendos na visão de muitos investidores. Em relação a isso, a estratégia que a empresa usa para fazer o pagamento dos seus dividendos é fazer anúncios semestrais. Então, normalmente ela faz os seus anúncios ali nos meses de fevereiro e também nos meses de agosto para fazer o pagamento poucos dias após isso. Claro que para o investidor que busca um fluxo de entradas de dividendos um pouquinho mais recorrente, que busca ali algumas 4 ou 5 vezes de pagamento por ano, talvez a BB Seguridade não seja a melhor opção, mas para o investidor que não se importa com isso, a empresa é aí um forte candidato na carteira. Só para título de comparação, a parte do preço teto utilizando o método Bazin, que utiliza então a média dos dividendos dos últimos 5 anos e busca um dividendo mínimo de 6% para a empresa, nós chegamos num preço teto de R$ 37,87, com um potencial de rentabilidade frente ao preço de cotação de hoje de mais de 22%. Mas lembrando então que esse cálculo do método Bazin acaba utilizando os dividendos passados da empresa e por isso ela pode entrar agora, por exemplo, num ciclo de investimentos ou ter um ano um pouquinho mais difícil e somente o método do DES Bazin para alguns investidores não é o suficiente. Bom, vamos passar agora para o meu racional pessoal que eu utilizo para fazer o cálculo do preço teto da BB Seguridade. Então a primeira coisa que eu faço aqui para a empresa é pegar o lucro por ação que ela teve no fechamento do último ano, que foi de R$ 3,02 ali no ano de 2022. Tendo esse valor de lucro por ação, eu costumo projetar qual vai ser o aumento de lucro que a empresa deve ter para esse ano. E para a BB Seguridade, eu entendo que a empresa pode ter um aumento no seu lucro líquido que vai ficar ali na casa dos 15%. Então eu multiplico esses R$ 3,02 por mais 15%. E nós chegamos num valor de lucro líquido que ela deve ter para esse ano, por ação, na casa dos R$ 13,47. Dando uma olhadinha no payout médio que a empresa fez nos últimos anos, ou seja, quanto de dividendo ela pagou frente ao seu lucro, a gente pode ver aqui que a BB Seguridade por vezes pagou ali acima de 80%, em outros anos ela chegou a pagar inclusive acima dos 100%. Então eu vou pegar mais ou menos uma média, eu vou pegar um valor de payout de 85% para fazer essa projeção da BB Seguridade. Então eu pego esse valor aqui do nosso lucro líquido para esse ano de 2023
e multiplico por 0,85, que seriam os 85% de payout, e nós chegaríamos num valor de dividendo por ação de cerca de R$ 2,95. Agora, tendo esse valor de dividendo por ação da BB Seguridade, se nós dividirmos por 0,06, que representa aquele 6% que normalmente o investidor busca de dividendo mínimo para receber de uma ação, nós chegaríamos no preço teto de R$ 49,20. E aí eu pego então o meu fator pessoal de margem de segurança, então eu considero qual é o risco que a BB Seguridade tem frente ali às questões de ambiente de seguros no Brasil e também interferência governamental, e eu coloco mais um fator aqui de margem de segurança para a empresa de 20%, então eu multiplico esses R$ 49 por 0,8, que representam uns 80%, e eu chego no meu preço teto final de R$ 39,36. Eu tenho todos esses valores de projeção numa tabelinha pessoal minha, então vocês podem ver aqui que eu tenho o lucro por ação e o dividendo por ação calculado, e também o preço teto da empresa, que fica em R$ 39,30, ou um pouquinho diferente só por causa de alguns arredondamentos que eu faço, mas o preço teto da BB Seguridade para mim ficaria então, no fim das contas, na casa dos R$ 39,30, lembrando que isso não é uma recomendação, é só a forma como eu faço o cálculo. No fim das contas, a BB Seguridade era uma empresa que muitos investidores estavam tendo como uma ação cara na parte de seguros, porque ela teve sim uma grande subida ali do começo de 2022 até aqui, mas agora ela vem tendo uma queda no seu preço de cotação e já começa a ficar um pouquinho mais interessante. Então reparem aqui que nos últimos 12 meses ela veio numa valorização de mais de 30%, mas agora como o preço dela começa a dar uma recuadinha um pouco, a empresa já começa a ficar com um PL muito mais aceitável, de cerca de 9,2, e o PVP dela é bastante esticado sim, mas considerando que é uma empresa de seguros, isso é bem comum. Então nós temos aqui um PVP para a BB Seguridade de 6,15%, enquanto que ela entregou nos últimos 12 meses um dividend yield de 9,4%. Inclusive, comparativamente com as outras grandes seguradoras do mercado brasileiro, como a Caixa Seguridade e a Porto Seguro, agora a BB Seguridade começa a ficar muito mais interessante em relação aos seus múltiplos. Então reparem que antigamente a BB Seguridade ficava aqui muito esticada em pele, enquanto a Caixa Seguridade estava bastante descontada. Agora a Caixa Seguridade deu uma subida e a BB Seguridade deu uma queda no seu preço, e as empresas ficaram muito mais próximas ali com PL de 9,2. O PVP delas é bastante diferente, mas isso não tem tanta importância aqui nessa parte, e também os dividendos entregues por elas ficam também bastante próximos. E a maior diferença aqui para a BB Seguridade fica realmente em relação aos seus números indicadores de crescimento, onde ela simplesmente esmaga aqui a Caixa Seguridade, vindo com ROI e ROIC em valores muito bons, e também na parte de crescimento de lucros nos últimos 5 anos, onde a empresa veio com uma grande expansão no mercado brasileiro e também um belo crescimento nos seus lucros nos últimos anos. Bom pessoal, esse foi então um geralzão sobre a BB Seguridade e o meu racional pessoal que eu utilizo para calcular o preço teto da empresa. Então, na minha opinião, a BB Seguridade é sim uma excelente empresa na parte de seguros. Ela é um braço do Banco do Brasil, que é uma empresa que vem vindo com uma atuação muito boa, mas eu particularmente, como já tenho o Banco do Brasil na minha carteira, eu não compro BB Seguridade, porque eu não quero ter exposição a esses dois ativos do Banco do Brasil, eu opto por ter só um. Isso entra, claro, na minha estratégia de gestão de risco, isso não é uma recomendação e vai de cada investidor. Mas bem, o que eu tinha para esse vídeo era isso então, pessoal, espero que tenham gostado. Se esse vídeo foi útil para vocês, não se esqueçam de deixar o seu like e também se inscreverem no canal. E é isso, um abraço para todo mundo, tchau, tchau.